Oi, pessoal, e na sequência, então, vou mostrar mais uma utilidade do teste de nutrigenética, e aí o pessoal optou por eu falar sobre envelhecimento cutâneo. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de como que a gente pode trabalhar com o teste de nutrigenética na prevenção aí do envelhecimento cutâneo. Então, vamos lá. Aqui mostrando então de novo o meu currículo, para quem não assistiu a aula 1, né? Então eu mostrei aqui o meu currículo só para reforçar. Então é importante vocês saberem, né? Quem eu sou, de onde eu vim, fui muito tempo professora, né? Então trouxe aí algumas características, né? O meu currículo aí para vocês saberem quem eu sou, de onde eu vim. Bom, então voltando a falar sobre a nutrição de precisão, foi o mesmo slide que eu mostrei naquela apresentação 1, né? Justamente por quê? Porque a nutrição, né, de precisão ou o uso dos testes de nutrigenética realmente correspondem aí o futuro, né? Por que o futuro? Porque eu entendendo como é que funciona a sua condição genética, eu consigo propor intervenções nutricionais, fazer intervenções nutricionais para prolongar o período, né, para evitar que você desenvolva aquela doença. Então, prolonga o espaço de uma saudabilidade até realmente desenvolver aquele efeito, aquela doença aí que acaba acometendo. Então, prolonga o período de vida aí de forma saudável. Então, representa o futuro, né? Para você fazer o teste de nutrigenética, então depende da coleta. A coleta, na verdade, é a coleta de saliva, né? Não é que você coleta saliva, você passa então o suave na boca, retira, né, partes da mucosa oral, então você tem a retirada de células que fazem parte da mucosa oral. Lembrando que todas as células apresentam o mesmo DNA no nosso corpo, né? Então, independente do tipo de células, todas elas têm o mesmo DNA, né? Então, cada célula tem a sua funcionalidade, mas todas elas apresentam o mesmo DNA. E daí se encaminha para o laboratório, retira, né, desse cotonete, desse suave, se retiram células, dessas células se retira o núcleo, como está aqui, e daí se retira o DNA e faz análise de genes. Então, voltando a reforçando aí, né? Voltando a falar, quais são os genes que são utilizados. Então, vai depender do objetivo, vai depender do tipo de teste. E, na verdade, o que a gente sabe hoje em dia? Que existem uma porção de estudos científicos com uma metodologia perfeita e que mostra, né, que aqueles genes estão envolvidos que a variação daqueles genes, digamos assim, estão envolvidos com algumas alterações do organismo. E a partir desse levantamento é que o laboratório utiliza, né, e faz análise desses genes para poder aí ter um embasamento no que diz respeito ao objetivo, né? Então, no que diz respeito ao que exatamente você quer avaliar, é a obesidade, é o envelhecimento cutâneo, como eu vou mostrar para vocês. Então, são os genes envolvidos aí com envelhecimento cutâneo. Então, eu vou mostrar aí para vocês, tá? Então, é simples a coleta, é uma coleta feita em laboratório, não requer aí processos invasivos, não pode ser feito pelo sangue, mas se for feito pelo sangue tem que ser feito em laboratório específico, não dá, eu não consigo fazer em laboratório, né, em consultório, mas esse é um método fácil, prático, que a gente consegue fazer até uma autocoleta. Bom, então, a partir do momento em que faz a análise, vem aí o resultado. Aqui é o resultado, gente, é o mesmo resultado que eu apresentei para vocês na aula 1, falando sobre os principais genes relacionados aí com a obesidade. Então, eu falei um pouquinho a respeito, né, de alguns específicos aí relacionados à obesidade, só não atentei não, mas eu não me estendi demais para a aula não ficar chata, né, mas para vocês entenderem como é que funciona, como é que eu utilizo desse conhecimento
conhecimento para eu fazer a aplicabilidade, para eu poder fazer a minha orientação nutricional. E aí agora a gente vai especificar para o envelhecimento cutâneo. Então, aqui são alguns genes relacionados ao envelhecimento cutâneo e à degradação do colágeno. Então, só para a gente entender, o colágeno é uma proteína que fica aqui, né? Nessa parte aqui da pele. Na verdade, colágeno a gente tem em várias outras partes do corpo, mas ele também é importante aqui para a pele, para dar firmeza aí na pele, né? Então, a gente tem, por exemplo, eu peguei aqui esse gene, tá? E aí a variação nesse gene, então no caso eu peguei esse gene justamente porque é uma paciente que apresenta uma variação, né? Ela apresenta o genótipo de risco. Então o que isso significa? Significa que a metaloproteinase de matriz 1, né? Então é uma enzima que degrada colágeno. Então ela é uma proteína, né? Um gene que vai sintetizar, que vai dar origem a uma enzima que acaba degradando o colágeno. E quem tem a sua variante acaba, portanto, apresentando uma degradação maior do colágeno. E o que isso vai representar? Vai representar um envelhecimento, justamente perda, né, de firmeza, justamente porque o colágeno ele dá essa firmeza para a pele, ele dá essa estrutura. E aí o que eu preciso fazer, né? Tem como evitar? Não dá para evitar que essa enzima atue, né? Mas o que eu posso fazer? Eu acabo dando dietas ricas em antioxidantes, então frutas cítricas, vegetais verdes escuros, frutas vermelhas, vitamina E, então alimentos ricos em vitamina E, então eu acabo trabalhando com isso. E acabo também dando, né, uma série de alimentos que podem ajudar na síntese de colágeno. Então, por exemplo, a vitamina C e também alimentos ricos em silício, né, que dão origem ao colágeno. No caso, a gente poderia entrar com alguma suplementação de silício orgânico. Existem aí algumas marcas bem conhecidas também. E posso também, eu não coloquei aí porque é uma controvérsia, mas existe um tipo de colágeno aí bastante comentado que são os peptídeos de colágeno e que esses poderiam aí também conferir efeitos benéficos neste caso aqui. Então, é uma forma da gente entrar com uma intervenção mais direcionada a esse tipo de gene. Da mesma forma, né, a gente tem uma outra variante, né, um genótipo de risco, que é a proteína de ligação da sinaptobrevina. Essa proteína, ela está lá inserida perto dos receptores neuronais, né, nas sinapses de neurônios. E o que ela pode estar envolvida, né, tanto na produção de citocinas quanto na própria degradação de colágeno, né? Diminuindo a produção de colágeno pelos fibroblastos. Então, os fibroblastos aqui são as células que sintetizam o colágeno, que dão origem ao colágeno. Então, no caso, eu posso diminuir a ação desses fibroblastos e diminuir aí, portanto, a produção de colágeno, que também vai diminuir aí a firmeza da pele. Bom, tudo de forma indireta. E aí, no caso, com o que eu posso trabalhar? Então, com dieta anti-inflamatória, então a gente tem aí um grande conhecido, que são os alimentos fontes de ômega 3. Claro que eu preciso tomar cuidado, que o próprio teste de nutrigenética, ele me mostra qual é a sua resposta em relação à suplementação de ômega, justamente porque ele pode aumentar o LDL. Eu sou uma delas, né? Então, eu preciso entender um pouquinho mais a respeito do teu organismo para saber o quanto que eu posso suplementar de ômega. Mas além disso, eu tenho a cúrcuma, tenho gengibre, então eu tenho, né, essa formação em fitoterapia, então a gente tem uma porção aí de outros fitoterápicos com ação aí anti-inflamatória. No caso, a gente acaba também evitando doces e açúcares para não prejudicar, não estimular ainda mais essa degradação de colágeno, e eu posso também trabalhar com todos os carotenoides, uma vez que esses carotenoides eles têm uma ação aí importante, né, de prevenção, de ajudar
nessa regulação do colágeno. Então, por exemplo, beta-caroteno, licopeno, luteínas e axantina. Então, eu posso trabalhar com esses alimentos que são ricos são fontes, né, ricos nesses compostos bioativos, e pensando, dependendo até, trabalhar como suplementação. Então, aí, pessoal, é uma forma, né? Eu trouxe só 2 exemplos de como que a gente pode trabalhar em resultados específicos aí para o envelhecimento cutâneo e a degradação de colágeno. Me aguardem aí nos próximos, mas ainda vou mostrar os meus contatos. Então, segue aí os meus contatos, né? Então, agradeço mais uma vez aí a oportunidade e deixo os meus contatos e fico aí à disposição caso vocês tenham dúvidas. Tudo bem? Até, gente, um abraço, um beijo aí grande. Mais para frente eu disponibilizo mais algumas aulas aí para vocês entenderem mais a respeito dos testes de nutrigenética. Até!